Olá, meu amigo, minha amiga, e você está em mais um Portal do José. E eu começo esse programa de hoje perguntando para você o seguinte: o que vai acontecer conosco nesse final de 2019, 2020? Quais são as perspectivas econômicas daqui para frente? Você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, porque a gente vai tratar desse assunto como quem está aqui na linha de frente, trabalhando, empreendendo, e também procura interpretar os fenômenos que estão acontecendo fora do olhar dos grandes meios de comunicação. Se você está chegando agora, se inscreva aqui, porque esse papo aqui é muito legal. Estou recebendo muitas sugestões, indicações bibliográficas, vídeos, textos. Então a gente acaba aqui fazendo parte de uma grande sala de aula, né, que é uma coisa muito legal. Eu recebo mais do que eu jogo para vocês de volta. Mas vamos seguir em frente. Então, se você está chegando agora, se inscreva. Se você gostar, espalhe o vídeo para os seus amigos, coloque onde você puder, porque o nosso propósito aqui é jogar luz sobre temas que são ocultados do povo brasileiro de uma maneira geral. Bom, gente, se eu estivesse aqui, nesse ponto que eu estou aqui, meu estabelecimento é aqui na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, conversando com amigos há 200 anos atrás, provavelmente, enquanto estivéssemos conversando aqui, iria passar uma liteira, que era aquele meio de transporte, né, movido a seres humanos, a escravos, carregando sempre alguém da classe dirigente no seu deslocamento. A gente olharia para aquilo, se a gente fosse consciente, a gente se indignaria com aquilo, dizendo: meu Deus do céu, será que a gente nunca vai conseguir abolir a escravidão no Brasil? Será que ninguém percebe essa iniquidade que está acontecendo? E os impostos que a gente paga vão todos para Portugal, para pagar a dívida do governo brasileiro. A gente não melhora nada aqui. O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade violenta por várias razões. Tem um livro do Rui Castro, se não me engano, chama Carnaval no Fogo, onde ele conta a história do Rio de Janeiro, dizendo que a cidade do Rio de Janeiro nunca foi uma cidade muito pacífica. E outras cidades também, que eram cidades mais urbanizadas, né? O que mudou de lá para cá é que hoje a gente tem muito mais eletrodomésticos, porque a gente continua a ter no Brasil divisões muito grandes. E a elite brasileira, que está muito mais próxima das elites do primeiro mundo, como acontecia na época do Brasil colônia, no Brasil império, as nossas elites também elas tinham muito mais proximidade com as outras elites do que com o próprio povo brasileiro. Mas no Brasil começou a surgir, mesmo dentro da classe dirigente, um sentimento abolicionista, que provocou uma grande revolução no Brasil em relação ao que era ao tempo da escravidão. Aliás, eu comprei o livro do Laurentino Gomes, que é falando sobre escravidão, que é um livro muito interessante. A gente também vai acrescentar mais algumas resenhas aqui, há tantas que vão surgir sobre esse livro, né, aqui. Mas hoje nós temos no Brasil uma crise muito grande, uma crise social muito grande. A gente tem um governo que está responsável em minimizar ou dar uma nova direção para o Brasil, segundo o olhar do atual governo. A crise que nós estamos enfrentando agora foi criada pelo atual governo? Não foi criada. Você que é pequeno empreendedor, você que é empreendedor, você sabe, a gente começou a ter uma queda vertiginosa a partir de 2013, quando começaram as manifestações. Quem está em lugar aqui mais central, perto de onde havia manifestação no Brasil inteiro, você ficou alguns dias sem funcionar, porque todo mundo fechava suas casas, pânico generalizado. Foram meses de prejuízo para serem recuperados mais à frente. O governo Dilma, infelizmente, mergulhou no teorema neoliberal, e esse tema neoliberal fez com que o tipo de política econômica que fizesse com que o Brasil começasse de fato a mergulhar no abismo. O principal golpe que quem está empreendendo sofreu foi o aumento das energias elétricas Brasil afora. Até porque grande parte das empresas que são distribuidoras de energia elétrica foram privatizadas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é a Light. E a Light foi privatizada para um grupo francês que não pode tomar prejuízo. Então, qualquer variação, eles aumentam a tarifa para justificar o lucro. Demitiram uma série de funcionários, enxugaram. Aquele papo furado todo que a empresa privatizada investe, gera emprego, tudo mentira.
O que restou mesmo foi o aumento da energia elétrica, que no nosso caso que quase dobrou, e a partir daí você tem a economia que vai decrescendo. Os governos todos daí para diante, desde o impeachment, jamais deram algum tipo de reajuste salarial para os servidores públicos. Isso fez com que a massa salarial ela ficasse congelada, a despesa de todo mundo aumentasse, todo mundo começasse a pegar empréstimo em banco, e hoje você tem mais de 63, 64 milhões de brasileiros que estão lá com dívidas com algum tipo de banco. Essas pessoas somem dos bares, dos restaurantes, elas somem do consumo de uma maneira geral, e o que a gente tem é esse tipo de situação aqui, né? Está no Globo hoje. Para quem não é do Rio de Janeiro, está aqui a manchete aqui, muito pequenininha, né? A despedida do Bar Luiz. No último dia do Bar Luiz, aqui no centro do Rio de Janeiro, fila na porta. Eles fazem uma matéria no caderno interno chamado Hora da Saideira, matéria grande, abordando aqui como é que uma casa de mais de 100 anos, como é que ela fecha aqui no centro do Rio de Janeiro, no centro do Rio Antigo. Como eu sublinho, né? Isso não é fruto do governo atual. Mas o governo atual, que está aí, é um governo de estagiários. E eu ouso a dizer que existem alguns estelionatários, alguns espertalhões, alguns traidores, algumas pessoas que não têm noção de onde estão. E aprofundam cada vez mais os problemas aqui no Brasil. Quando a gente pega no caderno econômico e vê a figura aqui do ministro, um ministro aqui que é difícil a gente não criticar de uma forma muito contundente, porque como solução para os problemas econômicos que o Brasil está vivendo, uma das receitas aqui é criar mais um tributo, uma CPMF que eles tinham jurado que não iriam fazer isso. Olha, para resolver problema de economia aumentando imposto, aí qualquer imbecil, qualquer cretino pode fazer, a gente não precisa de ministro da economia. O ministro da Economia ele está demonstrando ser a única coisa para a qual ele foi colocado lá. Apenas um corretor de negócios, uma pessoa que está ajudando pequenos grupos a se beneficiarem e o povo escravizado, ficando sem perspectiva ao relento. Se a gente não começar a criar no Brasil um grande movimento abolicionista do século XXI, para conscientizar a elite dirigente no Brasil, as pessoas que têm maior poder econômico, a família Marinho, os funcionários de elite da Rede Globo de televisão, do Grupo Globo, que são pessoas muito qualificadas, mas eles estão dentro de uma engrenagem, como no tempo da escravidão aqui no Brasil, onde certamente você tinha pessoas que se indignavam em relação à escravidão, mas elas estavam presas de alguma maneira àquele sistema, tinha algum tipo de proveito. No livro do Laurentino Gomes, que eu não li todo ainda, ele fala dessa perversidade da mentalidade escravocrata que reinava no Brasil. Onde ter escravos passou a ser uma coisa normal, ficou uma coisa normalizada, e a gente passou a ter no Brasil até pessoas de baixa renda comprando escravos também, que era uma coisa absolutamente estranha. Você imagina que, segundo o Laurentino Gomes revela no livro dele, os escravos que eram mais saudáveis, eles tinham um valor de mercado muito grande, mas tinham aqueles escravos que ficavam doentes no trajeto da África para cá, nos navios negreiros, envelheciam, tinham algum problema, e esses eram arrematados por pessoas da classe média baixa, que compravam esses escravos, tratavam da saúde deles para revendê-los um pouco mais à frente. Então a gente tem nesse período que a gente viveu aqui no Brasil, essa contradição muito grande que parece que ficou muito enraizada em todas as classes sociais. Então hoje é o seguinte, a gente vê a elite brasileira absolutamente dependente desse modelo econômico que a gente tem no Brasil, que basicamente só gira a roda do financismo, da especulação do dinheiro. E a gente tem um ministro da Economia que está a favor dessa situação toda. Mas é hora da gente começar a tentar chamar cada vez mais pessoas para criarmos uma resistência, para criarmos uma nova alternativa desse sistema de dominação que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Se as pessoas, de uma maneira geral, não conscientizarem que é preciso a gente enfrentar a questão dos juros, da dívida pública, para que sobre mais recursos aqui internamente,
para criar um bem-estar para o povo brasileiro e recuperar ou atacar o déficit social que a gente tem. A gente não vai sair desse buraco jamais. Enquanto os meios de comunicação esconderem a questão da dívida pública e tratarem de outros problemas como sendo os problemas principais do Brasil, como a Previdência, a gente está ferrado, gente. Como eu disse a vocês, de 2013 a ladeira só está se acentuando. A gente tem uma série de incautos, pessoas que acreditam nesse governo, que acreditam que a coisa vai funcionar se a gente tiver um pensamento positivo ou se a gente orar. Olha, nem pensamento positivo e nem oração resolve um problema concreto, que é o problema da economia. Com esse governo que está aí, com essa filosofia que eles têm e com o apoio que eles têm de parte da elite brasileira e dos grandes meios de comunicação, o que nós estamos fazendo no Brasil é jogar uma classe média cada vez mais para baixo. Os grandes pagadores de impostos, que são as pessoas que têm salários, que são pequenos empreendedores, são os assalariados, as pessoas de classe média, elas estão descendo cada vez mais. E quem está na situação de pobreza está indo cada vez mais para a situação de miséria. Você que mora numa pequena, média e grande cidade, você está vendo a miséria bater à sua porta. As pessoas estão dormindo nas calçadas, cada vez mais gente nos sinais. Não existe uma cidade no Brasil que tenha um sinal que não tenha alguma pessoa vendendo alguma coisa no sinal. Então, é necessário que a gente comece a mergulhar um pouco mais fundo nessa história e obrigar as pessoas que detêm o poder no Brasil para que, como aconteceu na época da abolição da escravidão, que elas comecem a refletir, comecem a buscar também, abrir mão para buscarmos alternativas para fazer do Brasil uma grande pátria, né? A gente saiu da Semana da Independência, mas nunca se viu uma nação tão dependente e com capatazes tão desantenados da realidade e da necessidade do povo brasileiro. Bom, gente, hoje eu fiz o programa só para desabafar aqui que o Bar Luiz fechou, está fechando, conheço a proprietária. Isso é um sintoma que vai acometer outras tantas empresas no Brasil. Nós vamos ter um problema grave de explosão social, de crise econômica, crise política. E, infelizmente, se a gente não fizer algo concretamente urgente, a gente não consegue virar essa embarcação, tá bom? No caminho certo. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, gente.